Muito bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Para nós é um privilégio a gente poder estar junto aqui. Eu sou o pastor Alberto, da Igreja Metodista, aqui na Central de Santo Antônio da Platina, e já convido você a participar dessa devocional que nós fazemos toda terça e quinta-feira, nesse horário aqui das 8 da manhã. É um privilégio sempre e uma bênção, né? Vamos dividir com você algo aí de Deus, que Deus tem ministrado ao nosso coração, não é mesmo? Já pedindo para você compartilhar com alguém, enviar isso para alguém, deixar o seu like também para nós, porque isso ajuda bastante também a gente a perceber como é que está, né? Examinar como é que estão as nossas ações. Vamos falar sobre a paz que sustenta, né? Você tem sido um homem sustentado, uma mulher sustentada na sua vida? Uma das coisas que sustentam a nossa vida, sem dúvida, é essa paz. E a Bíblia diz, justamente em João 14, 27, Jesus, olhando para os seus discípulos, diz para ele: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. E isso é maravilhoso, né? Porque esse texto ele trata justamente desse momento em que Jesus está com seus discípulos, prestes a ir para a cruz. E aquele é um momento muito difícil para a vida dos discípulos, um momento também difícil para a vida de Jesus, né? Porque ele tem na sua história um momento talvez o mais traumático e o mais definitivo na vida dele. Então ele tem que orientar os discípulos, ele junta ali os discípulos, os apóstolos, ele começa a falar sobre várias ações, inclusive ele fala sobre essa paz, que excede todo entendimento, que não é a paz que o mundo dá, não é a paz que só Jesus tem. Mas eu estava pensando, né, nesse momento de despedida de Jesus, olhando, né? Estou aqui com a minha... Eu faço umas anotações da minha mensagem, irmãos. Às vezes por isso que eu olho aqui para baixo, aqui para ver as minhas anotações. Uma das coisas que eu vejo é o que sustenta essa paz da nossa vida. O que mantém essa paz da nossa vida? O que me dá condições de continuar vivendo essa paz, essa alegria, essa força de Deus sobre nós? O que me dá isso? Né? Como isso acontece? Então, algumas coisas me chamaram a atenção. Olhando para o texto, olhando para tudo que Jesus fala. Né? A gente, às vezes, foca em um versículo, mas, na verdade, é todo um contexto que a gente vai conversando sobre isso. Então, uma das primeiras coisas que eu vejo é que a paz é sustentada por uma ação de humildade nossa. É preciso ser humilde para que a paz continue. Jesus fala isso. Mas Jesus, nos seus ensinos e na sua orientação para o povo, para os apóstolos, para os discípulos, ele chama aquele povo a ser humilde. Ele chama o povo a ser manso, a ser paciente, a diminuir um pouco as suas exigências, para que eles possam, na verdade, viver tudo aquilo que Deus tem. Às vezes nós exageramos demais. Nós temos muitos extremos na nossa vida. Esses extremos nos colocam diante de uma posição em que a gente não consegue viver em paz. A gente sonha muitas vezes. Eu não digo que você não possa sonhar alto, mas por vezes é preciso concentrar que passo você pode dar, qual passo você pode ter, qual a próxima ação que você vai fazer, e assim ir crescendo. Mas a gente está aqui num nível tão, às vezes, pequeno, ainda com pouco conhecimento, e a gente quer dar um passo muito alto demais. E quando a gente dá um passo muito alto, às vezes a gente está exagerando, colocando o nosso orgulho em primeiro lugar, colocando a nossa vida como se ela tivesse de verdade uma exigência muito forte de nós mesmos. Então, a primeira coisa, quer manter sua paz? Mantenha-se humilde, perceptivo às realidades que você tem, aquilo que você pode sonhar, aquilo que você pode viver, dia após dia. Eu já digo para você, vai dar certo. Mas é preciso manter a sua paz para que você mantenha a sua caminhada, para que você mantenha a sua possibilidade de vida. Essa é a paz que Jesus dá sobre nós. Segunda coisa que eu também percebo, para manter o que sustenta também é essa paz que mantém a luta ativa. Como é que eu percebo isso? Jesus, ele identifica ali naquele momento, das coisas que eu gosto no texto, é que ele diz que nós estamos presos a esse mundo. Veja só, nós estamos nesse momento, é o tempo que nós temos. Mas isso não quer dizer que a gente pode subestimar nossas lutas, nem tampouco se esconder dessas lutas, mas manter o coração firme, manter o coração ativo,
sempre lutando. Então, veja só que essas duas ações que ele tem, tanto essa humildade para perceber, quanto essa condição, dessa visão de manter firme, né? Não desista, continua, caminha, né? Não se esconda. Há muita gente entrando em depressão e elas, por vezes, elas desejam ou se isolar, ou até mesmo a morte, ou até um momento em que elas não querem mais lutar, não é mesmo? Elas não têm percebido, elas não têm noção do mundo em que elas vivem. Parece que elas não têm mais um mundo que você precisa lutar. Que você precisa se esforçar. Você precisa caminhar. Você precisa ir para frente. Não dá para simplesmente dizer, não, eu não quero mais fazer. Não adianta. Digo para você que está tentando desistir. Busca a paz que está em Deus. E a terceira ação, então, para mim, ela é muito redundante, então. Se eu tenho humildade, se eu tenho vontade de lutar, então eu estou alimentando. Né? A paz de Cristo Jesus, ela é alimentadora de uma esperança em mim. Eu tenho alimentado minha esperança com paz. Às vezes eu olho para algumas coisas que eu desejo fazer, outras que eu ainda não consigo, outras que eu avancei, porque muitas eu avancei. Em muitas eu mudei, muitas eu tive uma outra percepção da vida, em muitas ações eu tive vitória expressiva, duradoura sobre mim. Então, naquele momento em que eu tive isso gerou esperança em mim. Então, eu queria que você olhasse para a paz que está em Cristo Jesus. Olhe para essa paz. Verifique como Deus agiu, como Jesus agiu, perdão. Verifique como Jesus trabalhou naquilo que ele precisava fazer. Verifique quais foram as atitudes dele. Verifique como algumas coisas ele rejeitou. Verifique como ele agiu com perdão e também pedindo as condições de perdão para os outros, né? Jesus não pecou, mas ele sabia lidar com isso, com o pedido de perdão também. Isso é bonito em Jesus. Então, quando ele diz, a minha paz vos dou, ele sabe exatamente o que ele está liberando para a vida daquele povo. Uma paz que faz com que eles continuem, na verdade, vivendo em humildade, uma luta ativa, a alimentadora da esperança, mas é a paz. Deixe que essa paz de Jesus seja o que norteia a sua história. Não o que simplesmente faz geradora de algo, de um objeto. Às vezes nós pedimos para Deus objetos que são tão bobos, ou até mesmo que coisas que nós não precisamos. Mas a paz nós precisamos todos os dias. Talvez hoje, nessa manhã, esteja no momento de você falar para o Senhor, falar, Senhor, derrama a paz sobre mim, em nome de Jesus. Derrama a paz de Jesus sobre mim. Essa paz que sabe perceber, que sabe se fortalecer, que sabe se humilhar no momento certo, e assim continuar a viver aquilo que Deus tem. Porque você pode ser um vencedor. Porque às vezes a gente pega e não sabe usar as ferramentas que tem. A paz é uma delas. Uma ferramenta de vitória sobre a nossa vida. A paz, eu digo e repito isso, a paz é uma ferramenta de vitória sobre nós. Por isso Jesus não diz para eles, eu dou força. Por isso Jesus não diz assim, eu derramo mais ousadia. Ele diz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Então que assim seja sobre a sua vida. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre você. E que você vença esse mundo pela paz sustentadora que existe sobre Jesus e está sobre a sua vida também. Amém? Vamos orar? Quero convidar você para orar nesse momento. Eu sei que Deus tem algo fantástico sobre a sua vida. E eu quero pedir a você que feche seus olhos um pouquinho, pare um pouquinho, talvez, o café da manhã, ou você que parou aí, que no meio do dia para me ouvir, talvez agora já está indo deitar, mas talvez esteja dizendo, não, eu vou ouvir a mensagem, vou ouvir a devocional desse dia. Eu sei que as pessoas ouvem e veem essa mensagem em momentos diversos. Quero pedir que você, em nome de Jesus, pare um pouquinho para a gente orar, tá bom? Vamos orar? Pai do céu, em nome de Jesus, eu te peço que essa paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida deste irmão, desta irmã nessa hora. O Senhor sabe de tudo que eles têm vivido, momentos fáceis e difíceis, mas o Senhor é o Deus que dá paz para nós.
O Senhor é o Deus que santifica a nossa vida para dias de paz. Então, que seja assim sobre nós. Tua mão poderosa, tua paz alimentadora, tempos de bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Fica conosco nessa hora, eu te peço. Em nome de Jesus, para que a tua paz seja o que sustenta, mantém, conduz e avança, faz avançar a nossa vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você, Deus abençoe você também, minha irmã, em nome de Jesus. Essa mensagem, ela está gravada hoje, nós não estamos fazendo ao vivo, tá bom? Mas eu tenho certeza que abençoa a sua vida, como abençoa a minha também. Tá certo? Deixa aí seu like, compartilhe com alguém, como eu já disse, que você tenha uma semana abençoada aí, uma continuidade de semana, né? Abençoada. Nós estamos, nesse momento, vivendo um tempo de dificuldades. Não perca a sua paz. Não perca Jesus de estar perto dele, de viver com ele. Tá bom? Um grande abraço, gente. Deus abençoe você. Um abraço a todos que nos acompanham nessa live. Compartilhe aí, deixe o seu like e seja abençoado. Grande abraço, gente. Até mais.